Gostaria de dizer que o tema que me foi pedido é um tema naturalmente muitíssimo extenso. Eu não irei apresentar notas programáticas, mesmo que me refira ao PDR, ao novo partido, como me é proposto. E vou iniciar as minhas palavras com aquilo que é, creio eu, o sentir da grande maioria dos portugueses, dizendo que Portugal precisa de políticas que traduzam os anseios do povo português, que realizem a ideia de poder realmente representativo, que respeitem os compromissos com quem os elege, que corrijam os caminhos, uns mais antigos, outros mais recentes, que o país tem trilhado. E hoje isto realmente aparece a uma grande maioria dos portugueses como só já sendo possível fora do quadro dos atuais partidos do arco da governação. Tem-me atirado frequentemente com esta pergunta, que é de menor importância, mas, professor, é um dos fundadores do PDR, onde é que o senhor se situa, à esquerda ou à direita? É uma questão menor, mas comece por aqui. A luta do PDR, do Partido Democrático e Republicano, é pela realização dos princípios constitucionais da democracia e da República. Isto é, norteiam os valores de um verdadeiro reformismo para o progresso do país, assente na social-democracia, se quiserem, explicitados de qualquer maneira na Constituição de 1976-1982. Eu acentuo sempre esta data, porque verdadeiramente a Constituição hoje é mais de 82, em muitos aspectos da organização política, do que de 76. Portanto, o PDR está onde está a Constituição. Ora, precisamente na medida em que a Constituição, que é um tempo programática e um tempo compromissória, é ponto de convergência entre ideologias mais à esquerda e mais à direita, centra em si a ideologia de Estado e demarca o quadro e os limites de qualquer alternância política de governo, é nessa centralidade de incontornável consenso e mesmo compromisso nacional, tantas vezes vilipendiado, todo o discurso hoje aqui havido o revela, num centro constitucional, lugar de reconstrução de uma sociedade mais consensual e que se quer mais feliz, que creio eu que o PDR se pretende situar. O PDR estará bem no centro de uma vida política nacional, porque nem mais nem menos do que ao serviço da realização, segundo eu creio, segundo os seus fundadores, do projeto constitucional, dos valores da liberdade, da justiça, da solidariedade. É, portanto, partido da Constituição. Não apenas porque quer respeitar, o que hoje já não seria pouco, tendo presente a experiência do que têm sido as governações, mas, sobretudo, porque a quer realizar. A Constituição é sempre um projeto da sociedade, sempre em realização. Ele quer realizá-la contrariamente aos partidos do arco da governação que temos. Eu, como social-democrata que sempre fui, sinto-me bem, sinto-me perfeitamente bem no PDR. O seu futuro programa concreto terá de ser orientado para compromissos imediatos de uma próxima e eficaz ação política. Não pode ser naturalmente utópico, mas tem que ir no caminho da mudança. Palavra tantas vezes repetidas por todos os partidos que conhecemos, mas da mudança e, em muitos aspectos, radical das políticas atuais. Pessoalmente, neste aspecto, eu entendo que importa começar, que os políticos nacionais têm que começar por recusar a infalibilidade dos sábios da Troika ou dos meros contabilistas dos governos das atuais governações ligadas aos grandes interesses financeiros e suas teses ultraliberais. Políticas de austeridade desmedida, privatizações sem sentido, mesmo em sectores-chave da economia, teorias da competitividade assentes em flexibilizações laborais, caminhos permissivos de excessivo domínio dos grandes acionistas nas empresas de capital democratizado, à custa dos pequenos investidores e mesmo face a erros, riscos morais e desvios dolosos à custa dos próprios contribuintes. Leis de rescisão inconstitucional de direitos e rendimentos, soluções confiscadoras, tudo. Tudo com que os atuais dirigentes políticos dos partidos tradicionais nos têm brindado
em parte, naquilo que eu chamaria um autêntico programa coletivista à direita. Um programa que, a continuar, alteraria a natureza do nosso Estado de Direito constitucional, democrático e social. E tudo imposto sem consenso, sem sufrágio, sem referendo. Tudo isto, aliás, afirmado como única solução. Como se a democracia, como espaço de escolha, não fosse, por definição, o lugar em que as sociedades humanas proclamam que não há soluções únicas, assim se diferenciando das ditaduras. Como aceitar, como solução única, este difuso caminho de coletivismo de direita, da apropriação dos rendimentos do trabalho, das reformas, dos patrimónios individuais, que não previne e depois retira aos remediados e à população em geral para dar aos bancos e grandes fortunas, que impõe esta austeridade excessiva, iníqua e infrutífera, ver-se-á quando ela acabar, este processo recessivo e, sobretudo, esta dor coletiva da incerteza e sentimento de pânico face ao próprio futuro e futuro dos filhos. Este descrédito na política e, por que não dizê-lo, também já em muitos setores na própria democracia. Como aceitar a supremacia dos interesses financeiros a qualquer custo, uma dívida colossal e mesmo especulativa, sem a colocar a reponderação dentro de parâmetros razoáveis de tempo, juros e taxas de crescimento do PIB e da receita pública. Dívida que tem estado a empobrecer os portugueses e a comprometer o desenvolvimento económico e o bem-estar futuro. E se pode tornar mesmo impagável. Como aceitar, como referi, as privatizações injustificadas em setores estratégicos. Como podemos aceitar cláusulas opacas e leoninas em parcerias público-privadas. E há bem pouco tempo, o meu correligionário Fernando Pacheco, que aqui está, falava-me, preocupado com a exploração dos petróleos no Algarve, falava-lhe em certo tipo de cláusulas, nos contratos de investimento, como admitir cláusulas objetivamente anti-alternância democrática em acordos de investimento dos grandes grupos económicos. Cláusulas contratuais que sujeitam o Estado a pagar indenizações astronómicas a investidores. Se os futuros governos, não os contraentes, os futuros governos podem vir, se assim o quiser, em democracia o povo, mudarem as leis, assim paralisando naturalmente a real alternância política. Cláusulas impostas politicamente, tantas vezes a coberto da corrupção e da defesa dos interesses dos grandes grupos económicos, e que retiram o poder democrático, como eu disse, de alterar políticas erradas, isto é, de governar no futuro a outros governos que não sejam o longo braço de interesses meramente privados, que compram apoios suspeitos hoje e não querem correr riscos amanhã. Os portugueses exigem transparência no funcionamento de todos os sectores públicos e mesmo mais transparência no funcionamento de entidades privadas grandes demais para falir, cujos erros de gestão obrigarão os contribuintes a pagá-los para evitar as suas insolvências e dinâmicas antieconómicas gerais. Não querem decisões importantes tomadas pelos poderes públicos à revelia e nas costas dos cidadãos. Como aceitar que as comissões parlamentares de inquérito tenham relatores dos partidos da maioria que sempre branqueiam as conclusões? Quantas vezes tive que demitir de algumas delas por não poder concordar com o que passava? Ou que não existe uma autónoma comissão parlamentar de contabilidade pública que controle seriamente, ano após ano, as contas do Estado, naturalmente também presidida pela oposição, como no Reino Unido. Como podemos aceitar que, enquanto o país perde riqueza e a generalidade das pessoas empobrece, alguns culpados das chagas principais desta crise se salvem com o dinheiro dos contribuintes, de impostos que crescem e de esbulhos sem par na história nacional, e outros ainda, poucos, continuam a acumular fortunas incalculáveis. Assistimos hoje a um fosso entre os rendimentos, como já aqui foi referido, que cresce exponencialmente. Temos uma sociedade inteira revoltada que estremece, mas as políticas erradas e a crise permanecem. Não se atenuam, ampliam-se uma economia que não arranca verdadeiramente, apesar da propaganda eleitoral, e a dívida pública avoluma-se. E que fazem? Que fizeram os partidos de governo? E mais, nos seus silêncios programáticos, que farão os que se preparam para voltar ao poder? Os partidos que detêm o atual poder ou se preparam para tal, mostram-se incapazes de se regenerar, democratizar, bloqueiam alterações necessárias no sistema político e põem em causa aspectos fundamentais do social em geral. Todos, incapazes ou capturados pelos seus passados, não são já capazes de emendar caminhos. É contra tudo isto
que nos temos contra tudo isto que temos que reagir, que importa lutar. O sistema partidário e representativo está seguramente enfermo. Os atuais políticos não representam nem governam há muito para o povo. Eles governaram as últimas décadas, provando que não poderão ser a solução. A grande interrogação é como foi possível chegarmos a este estado da nação. Que culpas, mais do que aos homens, e neste aspecto mitológico sou marxista, importa atacar é ao sistema político. Que culpas a sacar ao sistema político para poder corrigir e evitar repetições destas situações. Esta é, com efeito, a primeira grande questão nacional, a causa remota, mas profunda, da crise. O modelo de organização e funcionamento do sistema político saído da normação constitucional de 1982, que retirou ao Presidente da República o poder de demitir governos por razões políticas, mas não lhe acrescentou de co-direção governativa, nem o desencadear autonomamente referendos nacionais, o que caracteriza o modelo dito semipresidencialista. Não pode, é verdade, não pode ser sozinho a única via de solução. Exigem-se, em geral, reponderações várias que evitem soluções de estrangulamento funcionais, mas também evitem inadmissíveis desvios democráticos. De facto, é o sistema político, em geral, que tem propiciado não só o afastamento entre os políticos e o povo soberano, mas também a osmose corruptora entre o político e o económico-financeiro. Uma coisa me parece certa. Não podemos aceitar que o sistema político de governo não garanta aspectos centrais da lógica democrática ao ponto de permitir governos e parlamentos agindo aliados totalmente da ideia da representação popular. Com políticas antinacionais, políticas não minimamente sufragadas, nem nas urnas nem por referendo, em nome de um pensamento único, iluminado, imposto contra a clara vontade da população. Políticas promovidas por tecnocratas cegos, desconhecedores ou com desprezo da Constituição, aliados da sociedade concreta, nunca antes vistos ou nunca antes tendo explicado aos eleitores aquilo que queriam fazer, nunca tendo antes sido minimamente sujeitos ao escrutínio popular sobre a sua competência, seja como deputado, seja como membros do governo sombra na oposição. Os portugueses não compreendem que em democracia se possa aceitar programas de governos contrários aos programas e promessas eleitorais, mesmo face a factos com que não se contava, e se possam impor soluções imprevistas que toquem a essência, desde que elas toquem a essência mesma do viver dos cidadãos, haverá que referendá-las, no mínimo, como fazem outros povos. Por isso, o PDR, e bem, nos seus estatutos, impõe a vinculação dos seus eleitos às promessas partidárias. Creio mesmo que seria um modelo a adotar na vida partidária como instrumento de controle dos desvios ditos imprevistos. E para evitar programas enganadores, que nos últimos tempos têm ido mesmo ao ponto de descaracterizar o modelo de Estado constitucional, pondo assim em causa os sonhos do 25 de Abril, que o 25 de Abril nos prometeu. A missão maior que o Partido Democrático Republicano tem de se propor toca o âmago destas duas questões centrais da corrupção da democracia. Acabar com o divórcio antinatura dos políticos com os povos e evitar o casamento incestuoso dos interesses dos grandes poderes económicos e financeiros com os agentes partidários. Esta me parece ser a missão primeira, base de todas as alterações que se têm colocado aos novos republicanos. As governações têm perdido legitimidade funcional na ação concreta ao afrontar continuamente o sentido expresso da vontade popular. O que é preciso são governações que não desrespeitem os programas eleitorais, que com clareza devem de apresentar ao eleitorado. Partidos que revelem previamente os seus mais decisivos agentes públicos, as competências dos seus programas setoriais de ação. Não se pode votar conscientemente no que não é previsível ou em quem é desconhecido. E, de qualquer modo, prometer uma coisa e fazer outra é enganar, é algo inaceitável. Precisamos de um exercício ético da representação responsável e respeitador dos cidadãos. Por isso, o PDR propõe a alteração do sistema eleitoral e, neste aspecto, tenho que estar mais de acordo. Que aceita opções partidárias, mas também de independentes. Sobretudo, permite opções personalizadoras por parte dos eleitores.
quer com listas partidárias alteráveis pelos cidadãos, quer com círculos locais de designação nominal, isto é, em geral, seja com votação em listas, seja com votação diretamente em pessoas, o cidadão tem que poder escolher quem prefere e não meramente listas partidárias e, aliás, bloqueadas pelos partidos. Temos de começar por acabar com o acesso à política como meio de promoção e de garantia dos futuros bons empregos. Nesta perspectiva, pessoalmente, eu acho que temos que criar uma nova solução de remuneração dos próprios deputados, que não prejudique, mas também não privilegie, nem estimula jogos de eternização em tais funções, impedindo assim, muitas vezes, a renovação e o mérito de novas gerações. Ninguém, me parece, pode ir para deputado para ganhar mais do que ganhava antes na sua atividade. E no caso aí, ter altos rendimentos, fixamos um plafond máximo. Não se pode ir para a política para se enriquecer. E na Justiça, eu penso, aliás, que será também de pensar num novo sistema judiciário unificado na cúpula do Supremo. E creio que há que tudo fazer para impedir juízes de géneros ou interferência política ou partidária. Na administração pública, importa fazer uma profunda reforma, na minha visão das coisas, desde logo das administrações territoriais, com uniformização das circunscrições regionais dos ministérios, uma reforma séria do sistema de poder local e o cumprimento de poderes representativos a nível das autarquias regionais, que são previstas na Constituição e efetivamente, um dia ela terá que ser, todo este tema terá que ser objeto de um novo debate. Também não entendo uma função presidencial que se demite de qualquer intervenção eficaz na vida nacional. Como compreender que a figura política mais representativa do eleitorado, e por vezes mais estável, porque normalmente costuma estar 10 anos, por eleição direta universal, se reduz a figurante teatral. E isso mesmo em momentos de crise ou de incumprimento governamental das promessas. Para que se precisa de um presidente de um país pequeno, que mesmo na época da forte crise, intervenção externa, austeridade, tem custado aos contribuintes muitos mais milhões de euros do que na vizinha Espanha. O Estado tem despendido, com toda a família e casa real, por vezes, menos metade. Ou muda o processo eleitoral ou tem de mudar o modo do Presidente exercer o mandato. Esta figura, o modo de agir em concreto, não é o Presidente de um sistema verdadeiramente semipresidencialista que era pressupor termos. E porque não um Senado com representantes dos poderes territoriais, infraestaduais e portugueses na diáspora, contando, embora com figuras de topo e experiência nacional, um ex-presidente da República, não vitalício, mas com um tempo igual ao do seu próprio mandato, seguramente poderia ser algo equilibrador dos excessos das lógicas de submissão partidária dos membros da Câmara de Deputados. E já agora acaba-se com o Conselho de Estado, que nesta crise se revelou inútil Conselho do Presidente da República. Não falarei sobre o modelo económico, sobre as questões que o modelo económico levantam hoje, mas diria que também na Europa, como disse o professor André Freire, também na Europa importa fazer uma revisão muito grande daquilo que tem sido a sua prática nos últimos tempos e tentar lutar pelo seu reencaminhar para aquilo que era o seu projeto original. Um projeto de solidariedade e, sobretudo, portanto, o que implica muitas revisões das suas próprias orientações, da sua própria evolução no campo da economia. Sempre sabemos que muito do empobrecimento dos países do sul e periféricos se traduz em algo contabilizado, traduz em enriquecimentos das suas balanças comerciais, etc., enriquecimentos dos países do norte. Basta ver a teoria do Gunnar Myrdal sobre a exploração dos Estados mais fortes em uniões, ou mesmo a nível do comércio mundial, pelos Estados mais fortes, dos Estados mais fracos, quando não há medidas, obviamente, que obviem essa situação. Eu diria mesmo que também o próprio BCE, que não funciona como um banco de reserva federal, precisa de uma profunda alteração. Não pode ser um banco apenas para estar ao serviço de um Estado forte como a Alemanha, tem que ser um banco também cujos objetivos não seja apenas o controle da inflação, mas seja o emprego, o desenvolvimento e que não caia na falácia de resolver problemas de crise com políticas monetárias. Não é por aí, é pelo ataque à economia, pelo desenvolvimento da economia, criar meios de pagamento e ajustamentos entre os parceiros da mesma União e até mesmo no que diz respeito ao grande comércio mundial, na globalização. Importa também aí ter algumas regras. Criar os países, a Europa tem força, teria força, se quisesse, para efetivamente evitar que muitas vezes esta liberdade de comércio mundial seja algo que, sem regras imprescindíveis,
se traduza em manobras de dumpings fiscais, dumpings laborais e dumpings ambientais. Mas como pedi-lo em relação ao comércio mundial, se na própria Europa sabemos o que acontece, veja-se há pouco o escândalo do Luxemburgo. Termino, como referi, e explicita a sua declaração de princípios, a luta do PDR, do Partido Democrático, e pelos princípios constitucionais da democracia. Quanto à democracia política e administrativa, que ela seja genuinamente parlamentar e fortemente participativa. Quanto à económica e social, que ela conviva com a regulação dos excessos e insuficiências do mercado e com o adequado intervencionismo no âmbito da justiça social, especialmente nos domínios da saúde e educação, para todos, e justiça mais eficaz e acessível, lutando pelo controle e regulação da globalização económica e financeira, pela extinção dos paraísos fiscais, e quanto à integração europeia, lutando por uma construção de igualdade dos Estados de solidariedade entre todos. Estes parecem-me ser, retirei estas últimas expressões da Declaração de Princípios, os valores e princípios do novo partido, em aspectos essenciais de que as propostas futuras, o programa futuro terá que partir. Não tem preocupações, e bem, em saber ou em proclamar-se situar à direita ou à esquerda, mas, sobretudo, em ser um centro de convergência de todos os portugueses que querem uma mudança do ambiente político nacional. Políticas, programas que, mais do que ideológicos ou estereotipados, terão de ser pragmáticos e constitucionais, capazes de resolver os problemas do país, capazes de novo, criar caminhos de democracia e bem-estar para todos os cidadãos. Muito obrigado.